Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Estamos lendo no nosso devocional diário o Evangelho segundo escreveu Marcos. E vamos fazer a leitura do capítulo de número 11, na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. O capítulo 11, nós vamos ler sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Vamos ler a passagem da figueira sem fruto, a purificação do templo, sobre o poder da fé, e vamos concluir a leitura do capítulo 11, lendo sobre a autoridade de Jesus e o batismo de João. Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Mateus. A entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto, versículo 12, capítulo 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores.
E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Eis que a figueira que amaldiçoaste, repetindo, versículo 20 e 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, e se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Para concluir a leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridades fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, na versão da Bíblia de Estudo de Genebra, para o nosso devocional de hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro do ano 2022. Eu sou o pastor Vandelso, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, cujo templo de adoração a Deus se localiza na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, entre as travessas 9 de janeiro e 3 de maio. Fica quase na esquina da 9 de janeiro com a Conselheiro Furtado. Os nossos cultos, aos domingos às 18 horas, culto de adoração. Segunda-feiras, 19h30, culto de oração. E quinta-feira, às 15 horas, às 3 da tarde, culto de adoração a Deus. Se você puder residir na cidade de Belém, nos faça uma visita e venha adorar a Deus conosco. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.